Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar hoje aqui reunido, né, com vocês e poder falar um pouquinho, aprender um pouquinho, né, nesta noite. Como disse o Zé Roberto, né, que a gente possa ser inspirado pela espiritualidade no tema que a gente está trazendo hoje, que é de resiliência. E o que vem a ser resiliência? Resiliência significa voltar ao estado normal, e é um termo oriundo do latim resiliens. A gente pode pensar num elástico, falar de algo assim mais prático. O elástico onde a gente consegue esticá-lo até não conseguir mais, e quando a gente retorna ele volta ao normal. Tem um conceito na física que resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Bem o que a gente disse agora, né, há pouco. Resiliência é a capacidade que o indivíduo possui em saber lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, estresse, etc., sem prejuízo de saúde física e de equilíbrio emocional. A resiliência começa justamente quando a dor nos encontra. E como ainda somos muito pequenos, e nós sabemos, graças a Deus, principalmente porque somos privilegiados, né, de ter a doutrina espírita, que nos acolhe, acaba fazendo com que a gente entenda a razão de tudo. Porque realmente nada que acontece com a gente é por acaso, né? E ainda assim, a gente só consegue aprender, se desenvolver, quando a gente está no momento de dor. Joana de Ângeles, no profundo livro O Despertar do Espírito, na página 173, ela esclarece que essa força para crescimento aure o espírito na realidade de si mesmo e incita nos painéis profundos da sua essencialidade. A teoria resiliência defende a capacidade individual do ser humano de aprender a trabalhar comportamentos que reduzam a ação dos agentes estressores, admitindo que a personalidade pode mudar sua maneira de ser se elas forem dadas as ferramentas adequadas para a construção do novo indivíduo. Há um entender que ser humano pode ser modificado para melhor. A teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual. E é bem o que a gente havia comentado. A nossa questão de ser resiliente, a questão do nosso contrato reencarnatório que a gente também tem. De saber que tudo o que acontece conosco, nada é por acaso. E que se a gente está passando por aquele momento, seja ele de dor, de sofrimento, com certeza ele tem uma razão de ser. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. A angústia leva algumas pessoas ao desespero, enquanto outras procuram consolo e resposta para os acontecimentos. A gente vivencia muito isso na questão da capelania, na visita aos hospitais, às visitas domiciliares, onde a gente tem enxerga as duas vertentes, né? Aquela pessoa que ela se deprime em qualquer acontecimento que seja, acaba se vitimizando, colocando culpa em tudo e nos outros, e aquela outra pessoa que escolhe a questão da aceitação, da resignação, e saber que muitas pessoas, quando elas passam por situações de dor, elas sempre se questionam, utilizam muito o porquê. Mas por que eu? Eu que nasci num berço religioso, os meus pais são tão religiosos, ajudam tanto, e eu? Por que eu? E também nós identificamos essas pessoas que em hospitais que elas acabam mudando esse tipo de questionamento após o sofrimento. E aí eles começam a não se questionar mais o porquê, e sim o para quê. Eu estou passando por isso. Alguma razão tem. A razão é para me melhorar? A razão é para melhorar meu ente querido que está ao meu lado? Muitas vezes unir a família?
que pode estar distanciada? Ao se fazer um exame do sofrimento, observamos que, conforme esclarece o Espiritismo, cada um passa pelas experiências que necessita para evoluir, e que essas experiências podem vir carregadas de um sofrimento intenso. Já a forma de lidar com a dor vai variar de indivíduo para indivíduo. Joana de Ângeles completa dizendo que a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do nível e seu nível de consciência. Ela diz ainda que à medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos, adquire a responsabilidade como decorrência da conscientização de sua realidade. E ele se torna mais perceptível sobre sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. É a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade. Segundo a sábia mensageira do Cristo, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais de sua existência, fica mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Essa aceitação e superação dos desafios que a vida terrena nos oferece é que demonstram atitudes resilientes. Mais uma vez, a psicologia espírita se aproxima da ciência, no caso da psicologia social, quando mostra e explica as semelhanças e diferenças do comportamento dos espíritos encarnados aqui na Terra. Bem o que a gente tinha falado há pouco. A resiliência nada mais é do que a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também ficam mais fortes depois de ultrapassar a fase negativa. Nós tivemos uma capelã que eu costumo até dizer que eu sou uma Ellen antes e depois de Suzana. Era uma pessoa extremamente grata por todas as oportunidades que ela tinha da vida. Ela passou por 10 cirurgias, ela teve um câncer, passou por 10 cirurgias na cabeça, e para ela sempre era uma oportunidade de viver. E ela costumava dizer que quando a dor chega até você, isso quer dizer que é falta de trabalho. Então trabalha mais. Como aumentar a nossa resiliência? Existem algumas técnicas, né, que podem nos ajudar a ser mais resilientes, que é a questão de respirar e avaliar a situação, enfrentar ou aguentar, não desistir nunca, superar, se restaurar por dentro, prosperar fortalecido, praticar esporte para aumentar o ânimo e a disposição, aprender e adotar métodos práticos ao relaxamento. Inclusive, na própria internet, né, se você tiver interesse de buscar, de repente não tem acesso a um bom profissional em terapia, até pelo YouTube você consegue aí técnicas de como meditar, de como aprender a respirar, e todo mundo sabe que o nosso corpo necessita, né, de atividades físicas. Nós precisamos também ter uma boa alimentação. Então, através dessas boas práticas, a gente também consegue nos auxiliar na resiliência. Sermos mais resilientes. E todos os dias nós temos exemplos disso em várias áreas do nosso dia a dia, né? Seja no trabalho, seja em casa, no ambiente familiar, seja nas nossas atividades voluntárias, que eu costumo dizer que a cada semana que nós fazemos a visita, a minha equipe, né? Eu tenho equipes na segunda-feira, na quinta e na sexta. E eu estou no hospital toda sexta-feira. Eu costumo dizer que todas as visitas efetuadas parecem ser a primeira, porque são trocas de informação. Na verdade, você como voluntário está doando um pouquinho do seu tempo para estar ali junto com pessoas totalmente desconhecidas. E, na verdade, quem está mais recebendo somos nós. Porque são histórias, realidades, trocas de experiências que, assim, nos fazem realmente crescer. Eu tive um exemplo de uma visita no hospital, um rapaz de 26 anos, Paulo, de família bem-sucedida aqui do estado, e ele sofreu um acidente de carro. Vinha do interior, sozinho, altas horas, bebida, com certeza, chovia muito.
e o carro rodou na pista e ele bateu em uma árvore. No que ele bateu naquela árvore, ele viu as 2 pernas serem decepadas. Isso à noite. Ele assistiu tudo. Isso ele contando para a gente que ele nunca pensou que um socorro seria tão rápido. Em 30 minutos, o socorro chegou até ele. E aí ele foi para o hospital, as pernas tinham realmente sido decepadas, né? E aí ele, ali naquele leito de hospital, um rapaz de 26 anos, muito bonito, aí ele me disse: Ellen, os meus pais são muito católicos. Eu nunca dei importância a isso, a igreja. Às vezes até fazia piadinhas, né, com os meus pais. Mas no dia do meu acidente, eu tive a certeza que Deus me ama. E eu posso te dizer, eu só tenho 26 anos, eu tenho a certeza que logo eu vou caminhar. Com pernas mecânicas, mas eu vou voltar a caminhar. Porque Deus me ama, eu sei que Ele me ama. E aí um exemplo disso, um rapaz de apenas 26 anos, como você lidar com pequenas coisas do seu dia a dia. Parece que de tudo faz lembrar. Seja Suzana, até o último momento, ela sempre quis ajudar. Sempre quis estar ali junto seja na capelania, seja em outras atividades na casa espírita. O dia que ela desencarnou, porque a gente estava visitando ela, a visita domiciliar, e ela estava muito bem. E aí, foi até no dia que a tocha olímpica passou aqui por Vitória. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e veio a desencarnar. E eu recebi a notícia, era exatamente às 18 horas. E era dia de trabalho na casa espírita. Trabalho de cura física e espiritual. E mesmo a gente tendo entendimento, né, que a doutrina, né, nos ampara, a gente sabe que está aqui para se melhorar, que é uma passagem, né, que a gente está aqui de passagem, mas mesmo assim, para entender e sentir a dor da separação física ainda é muito difícil. E aí fiquei chateada, chorei, né? As lágrimas lavam a nossa alma, né? E aí me veio aquela intuição. O que fazer? Bom, no lugar de Suzana, recebendo essa notícia, que a amiga havia voltado da pátria espiritual, eu iria trabalhar. Então, assim eu fiz. Fui trabalhar na casa espírita. E sabia que se fosse o contrário, né? Ela no lugar, ela com certeza estaria trabalhando também. Então, são exemplos diários de pessoas, exemplos de resiliência, né? De resignação, de aceitação. E aqui eu trouxe a parábola da demissão da formiga, que é uma historinha onde havia uma empresa onde, em determinada área, possuía uma formiguinha trabalhadora, que trabalhava muito, 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 e aquele trabalho duro e árduo. E a produtividade dessa formiguinha era fantástica. Aí o gerente, o senhor Marimbondo, pensou: gente, mas como uma formiguinha dá conta de tanta coisa? Como essa danadinha produz? E se deu conta que ela não era supervisionada. Aí ele pensou: se essa formiguinha trabalha e produz desse jeito, sem ser supervisionada, que dirá ela tendo uma supervisão? O que ele fez? Contratou uma supervisora. Dona Barata, com um currículo muito bom no mercado, foi contratada para supervisionar a Dona Formiguinha. Ela chegou e, de cara, já colocou a questão de horários, né? Para que essa cartão de ponto para essa formiguinha. Também relatórios sobre a questão de produtividade diária, semanal, mensal. E aí, o senhor Marimbondo ficou feliz da vida. O que ele fez? Pediu relatórios mais elaborados, gráficos. Aí Dona Barata pensou: bom, se é assim, vou precisar de mais gente para me ajudar. De cara, ela já pediu para ele já comprar um computador. E pediu para contratar também a Dona Pulga, que era uma secretária que ajudava ela em outra empresa. E aí Dona Pulga, comprou o computador e também uma impressora digital de última geração, apresentou relatórios maravilhosos para o senhor Marimbondo, que levou à diretoria, todo mundo ficou encantado com tanto relatório.
Aí o senhor Marimbondo pensou, bom, se supervisionado já está bom assim, que dirá gerenciado? O que ele fez? Contratou um gerente para a área, Dona Cigarra. De cara ela já chegou no escritório e pediu para trocar todo o carpete. E também contratou uma amiga, né? Uma secretária para ajudá-la, Dona Aranha. E aí resolveu apresentar para o Marimbondo que seria necessário efetuar uma pesquisa de clima na empresa. Porque ela havia verificado nos relatórios e nos gráficos relatados que a produtividade já havia caído. Então, por que não efetuar uma pesquisa de clima na empresa? E assim ele autorizou e ela fez. E aí identificou que a Dona Formiga, ela estava desmotivada. Desmotivada por quê? Pela quantidade de papéis e relatórios que eram, né, exigidos para serem apresentados. Com essa pesquisa de clima, o senhor Marimbondo resolveu fazer o quê? Contratar uma consultoria no mercado. E aí buscou uma consultora de renome, né, no mercado. E contratou a Dona a Dona Coruja. A Dona Coruja efetuou levantamentos e levantamentos durante 3 meses e apresentou ao senhor Marimbondo que ali tinha muita gente. Então, aquela área estava inchada. O que o senhor Marimbondo resolveu fazer? Reestruturação. Em reestruturação existe cortes. Quem foi demitido? Dona Formiga. E quantos de nós não passamos por isso no nosso dia a dia, nas empresas que a gente trabalha? Na verdade, se a gente fosse gerente daquela área, gerente do senhor Marimbondo, a gente é que iria demiti-lo, né? Na verdade, é assim que a gente pensa. Quando a gente trabalha em grandes empresas e quando acontece coisas como que aconteceu com a Dona Formiga, o que a gente pensa, na verdade, não é pedir demissão da empresa, e sim do nosso gestor. Mas não preocupem, não. Dona Formiga é tão resiliente que o último e-mail que eu recebi dela, ela se encontra lá em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, junto com seu esposo, montou uma fábrica de pão de queijo e, atualmente, pretende até expandir com franquia aqui para o Espírito Santo. Está feliz da vida. E aqui, pessoal, eu trouxe exemplos de pessoas que são exemplos de resiliência, né? Nelson Mandela, né? No incansável combate contra o apartheid. Ele foi o primeiro negro na África do Sul. Em 1993, ele recebeu o Nobel da Paz. 5 décadas preso, né? 30 delas preso em uma cela de 2 por 3. 30 décadas impossibilitado de ver a família e continuou firme e forte. E ele ainda diz, né? Que ninguém nasce odiando. As pessoas aprendem a odiar. E por que não aprender a amar? Ele foi um exemplo de resiliente, de pessoa resiliente. Stephen Hawking, ele, um físico, também muito renomado, né? Recebeu vários e vários prêmios, né? Aos 21 anos, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença que aqui para vocês são médicos, né? Sabem a gravidade. Aos 21 anos, vocês acham que ele parou? Ele recebeu vários prêmios, né? Em função das teses. Casou-se, teve 3 filhos e um neto. Viktor Frankl. E a vida durante o Holocausto. Ele é um psiquiatra, né, renomado. Inclusive, o livro dele de maior sucesso, e até hoje é estudado, inclusive, em função ligada à resiliência, a logoterapia, que estuda o ser, né? Ele, durante 3 anos, ele foi preso em Auschwitz, separado da esposa e do irmão. E ele não entendia o porquê daquelas pessoas vivendo naquele inferno, né?
naqueles campos de concentração, quando eles eram encaminhados para aquelas filas para serem mortos, né, assassinados em câmaras de gás, o porquê deles ainda estarem naquelas filas e assim, com cabeça erguida, né, resignados. Então, ele resolveu estudar. Ele conseguiu roubar algumas folhas lá nos escritórios nazistas e aí começou a fazer relatórios. E a estudar o porquê, né? Por que as pessoas, passando por todo aquele inferno, o porquê elas ainda continuavam assim, de cabeça erguida e acreditando que algo podia acontecer de melhor. Ele saiu, depois de 3 anos do campo de concentração, descobriu que a família havia sido assassinada, a mãe, o irmão e a esposa. Teve uma depressão tremenda, mas deu a volta por cima. Então, meus irmãos, nada do que como a confiança em Deus, a fé que nos auxilia a sermos resilientes. Nós, como espíritas, nós somos privilegiados, porque nós temos a doutrina que nos acolhe, nos faz entender, encontrar as respostas das nossas perguntas. A fé divina no Criador é a certeza absoluta de que não estamos sós, de que tudo passa e que nossas dores chegarão logo ao fim. Fé é a certeza de que o futuro nos reserva algo muito melhor. É a visão na vida futura que glorifica os dias na terra de tantas provas e expiações. É a visão mais além que modifica o nosso comportamento diante das dores e aflições e que, nos modificando, transforma tudo o que há à nossa volta. E voltando a falar, né, nós temos vários e vários exemplos de pessoas que estão próximas a nós, do nosso conhecimento, que são resilientes. Lembrando do Lars Grael, aquele velejador que, inclusive, em 98, ele aqui no estado do Espírito Santo sofreu aquele acidente, né, onde ele teve a perna, né, perdeu a perna. Ele conta no livro Saga, de um campeão, que ele teve 2 despertares para a vida. O primeiro deles foi quando ele, naquele dia do acidente, ele foi levado, né, inconsciente, a um hospital, aqui do estado, e lá ele pôde ouvir. Ele não sabe explicar como, né? Mas a gente que é espírita, a gente sabe muito bem disso. Mas ele disse que ouviu a médica dizer, olha, se ele passar de hoje, ele pode ser transferido. O quanto o caso dele era grave. E ele disse que naquele momento ele não sabe de onde ele conseguiu uma força interna, onde ele disse, eu vou passar de hoje. Eu tenho que passar de hoje. E aí, no dia seguinte, ele foi transferido. E aí passou por todo o tratamento, né, toda a depressão. Ele disse que realmente estava no fundo do poço. E o segundo despertar dele foi um dia, no hospital, ele disse que super revoltado com todo mundo, com a família, com o mundo. E adentra ao quarto dele uma enfermeira. E aí ele diz no livro que ela fita ele bem no olhar e diz para ele, você vai sair dessa. Aí ele olha para aquela mulher, aí ele fala para ela, eu saí dessa? Você está falando isso porque você não está passando por o que eu estou passando. Aí diz que ela fita de novo ele olhar, e ela de saia, ela levanta a saia, e mostra para ele. Eu passei por tudo isso. Ela não tinha as 2 pernas. Então, ela estava com 2 próteses e ali trabalhando, amando o que fazia. Então, foi os 2 despertares dele. E por aí vai. Como eu disse para vocês, nas visitas que nós fazemos no hospital, no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, né? Nas pessoas que estão à nossa volta, nós identificamos a resiliência, né, nas pessoas. E
tentamos ser mais resilientes. Somos, portanto, os artífices da nossa evolução espiritual, escultores de nós mesmos, tendo força de vontade como ferramenta para talhar as pedras que nos cobrem e dificultam a nossa existência, removendo assim os entulhos do passado para então, lapidados e polidos, apresentarmos face nova diante do Criador. E, afinal, podermos dizer como o apóstolo Paulo, já não sei se vivo no Cristo ou é o Cristo que vive em mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, porque quem caminha comigo aprende que suave é meu fardo e leve é meu jugo. Aqui estão minhas referências bibliográficas do estudo de hoje, e eu queria pedir permissão para vocês, eu não tenho uma voz muito boa, para sermos resilientes nas nossas dificuldades que nós temos diariamente. Nosso contrato reencarnatório, que nós sabemos, né? Que temos que passar por todas as nossas dificuldades. Estudos relatados aí, vocês médicos, né? Muitos aqui médicos, que quando estamos enfermos, que 50% depende de nós, seja do nosso pensamento positivo, a nossa fé, né? Com isso, o diagnóstico, o médico consegue chegar à medicação certa. E assim, todos os períodos turbulentos, quando a gente tem pensamento positivo, a gente consegue passar com um pouco mais de leveza. E como a doutrina nos ensina, nada como trabalho. E aí eu não tenho uma voz muito boa, não, eu acho que alguns de vocês conhecem, mas eu adoro muito essa música e está ligada um pouquinho à parábola da formiga também, né? E é assim: trabalho traz alegria, bondade gera afeição. Jesus sempre nos dizia amor, serviço e perdão. Ensina a Mãe Natureza em seu eterno criar, que em toda a sua beleza nós podemos imitar. Sejamos como a formiga que trabalha o ano inteiro, bichinho que nunca briga e vai enchendo o celeiro, e quando a dor alcançar as fibras do coração, vamos todos trabalhar com paz, amor e união. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E espero ter trago o estudo da resiliência, né, para vocês. Muito obrigada.